Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa coisa muito interessante. Os pontos em comum, que são bem surpreendentes, entre os ensinamentos de Anna Brown e a obra Um Curso em Milagres. Sabe, são duas fontes bem diferentes, mas que no fundo, parecem estar falando a mesma língua. Então, para começar essa nossa exploração, fica essa pergunta no ar. E se caminhos diferentes levassem para o mesmo lugar? Pensa só, linguagens diferentes, mensageiros diferentes, mas todos apontando para a mesma direção. É com essa ideia em mente que a gente vai seguir aqui. Ok, vamos lá. O nosso primeiro ponto de encontro entre os dois, olha, é talvez o mais radical de todos. Tem a ver com a própria natureza da realidade. A ideia aqui, tanto num quanto no outro, é que este mundo que a gente percebe, ele não é bem o que parece ser. E a palavra-chave para entender isso tudo é projeção. A ideia é a seguinte: o mundo que a gente vê lá fora, sabe, ele não é uma coisa separada, objetiva. Na verdade, ele é um espelho, um reflexo direto do que está acontecendo aqui dentro, na nossa própria mente, na nossa consciência. E olha que fascinante quando a gente coloca os dois lado a lado. De um lado, Anna Brown fala que a vida é um sonho lúcido, uma experiência holográfica. Do outro, Um Curso em Milagres diz que o mundo é um sonho de separação. As palavras mudam um pouquinho, né? Mas a conclusão é exatamente a mesma. O que a gente vive e experimenta é, na verdade, uma projeção da mente. E essa ideia toda é resumida de um jeito muito direto, muito poderoso, nessa frase do curso Este Mundo é um Sonho. E o ponto aqui é que isso não é para ser uma metáfora, não. É para ser levado ao pé da letra, sabe? É um convite para a gente questionar a solidez de tudo que a gente acha que é real. Beleza. Isso leva a gente para a próxima pergunta lógica, né? Se o mundo é um sonho, então quem é que está sonhando? E é aqui que a gente encontra outro ponto em comum impressionante que tem tudo a ver com a nossa identidade. Olha só, tanto um ensinamento quanto o outro fazem uma separação muito clara. Existe o que eles chamam de eu verdadeiro, que seria a nossa essência, sabe? A consciência pura, sem forma. E aí tem o eu falso, que é o personagem que a gente acredita ser. Esse eu está ligado ao corpo, à nossa história, ao nosso ego. E quando a gente compara de novo, a coisa fica muito clara. A sobreposição é quase perfeita. Anna Brown fala que a nossa identidade real é a consciência sem forma. Já o curso faz a mesma coisa, só que usando os termos pequeno eu, que é o ego, o corpo, e o self verdadeiro, o espírito. No fim das contas, os dois estão dizendo a mesma coisa. A nossa essência não é esse corpo que a gente acha que habita. E essa frase da Anna Brown, ela vem para resumir tudo de um jeito bem chocante e direto. Não há ninguém dentro desses corpos. É uma ideia radical, né? A sugestão aqui é que a nossa crença de que somos uma pessoinha, uma personalidade individual dentro de um corpo, esse seria o erro principal que mantém a gente preso nesse sonho todo de separação. Certo. Então a pergunta que fica é, se a gente não é o personagem, como que a gente sai dessa identificação? Como é que se faz isso na prática? Vamos ver agora que o método prático sugerido também é muito parecido. E o método, na sua essência, é super simples. A ideia é dar um passo para trás, mentalmente, e só observar os próprios pensamentos. Se tornar uma testemunha, sabe? Sem brigar com os pensamentos, sem ficar analisando, só olhar. A proposta é que, com esse distanciamento, aquela mente barulhenta do ego vai, aos poucos, se acalmando. E aqui a gente vê de novo. As palavras são diferentes, mas o processo é o mesmo. Anna Brown chama isso de observar o observador. Já Um Curso em Milagres usa a palavra perdão. Só que, nesse contexto, perdão não é o que a gente geralmente pensa. É olhar para as ilusões do ego sem julgar. Ou seja, os dois estão descrevendo exatamente a mesma atitude interna. Testemunhar os pensamentos sem se agarrar a eles, deixando que eles percam a força e simplesmente se dissolvam. E, para fechar os grandes pontos em comum, a gente chega na figura do guia, aquele que ajuda nesse processo todo. E, surpresa, mais uma vez, a gente encontra uma ideia unificada. A fonte de toda a sabedoria não está lá fora, está dentro. Esse número 1 bem grande representa a ideia central aqui. Não existem vários mestres, várias verdades competindo entre si. A ideia é que existe uma única fonte de sabedoria, um único guia. E ele mora, igualmente, dentro de todo mundo. O que isso quer dizer na prática? Que a função de qualquer professor, qualquer ensinamento que venha de fora, não é dar as respostas. É só servir como um lembrete. Ei, olha para dentro.
Isso aponta para uma autossuficiência espiritual muito grande e reforça aquela ideia de que a separação entre as pessoas é só mais uma parte da ilusão. E essa última frase aqui, ela amarra tudo. É a conclusão lógica de todo esse raciocínio. Se só existe um mestre, uma única consciência, então a ideia de que existe um outro, alguém separado de nós, bom, essa é a ilusão final que precisa cair por terra. E aí, amar o próximo se torna literalmente amar a si. Então, no fim das contas, a imagem de dois rios desaguando no mesmo oceano parece cair como uma luva, não é? A linguagem é diferente, os mensageiros são outros. Mas a mensagem central é a mesma. A de que a realidade é um sonho, nossa identidade de verdade é espírito e o caminho de volta para casa está dentro da gente. Isso fica muito claro nos dois. Isso tudo deixa a gente com uma última pergunta para ficar refletindo. Se várias fontes diferentes estão apontando para a mesma verdade, para a mesma direção, será que a forma ou o mensageiro que traz essa verdade importa tanto assim? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia nessa análise.